número 40. Enquanto você procura, eu quero agradecer a oportunidade a qual o Senhor nos permite estar aqui. Agradecer ao pastor Reinaldo pela confiança, nosso irmão Lucas. Agradecer também a vida de cada irmão que se faz presente. Creio que Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40, diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Versículo de número 54 diz assim: Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina, e o seu espírito voltou. E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Amém? Meus irmãos, Lucas, sendo grego e médico, era um homem de ciência. Lucas era um amigo íntimo do apóstolo Paulo, acompanhou em algumas viagens e teve a oportunidade de conversar com os outros discípulos. Lucas também teve acesso a outros relatos históricos e foi um testemunho ocular do nascimento e crescimento da igreja primitiva. Assim, seu Evangelho e o livro de Atos são documentos históricos confiáveis. O relato de Lucas começa com anjos aparecendo a Zacarias, depois a Maria, para informá-los sobre o nascimento vindouro de seus respectivos filhos. De Zacarias e Isabel nasceria João Batista, que prepararia o caminho para o Cristo. Maria conceberia um filho pelo Espírito Santo, dando à luz Jesus, o Filho de Deus. Posteriormente, somos informados de que após o nascimento de João Batista, César Augusto decretou um censo. Então Maria e José viajaram para Belém, a cidade de Davi, seu antepassado. Ali a criança nasceu. Um anjo anunciou o alegre acontecimento aos pastores, que correram até o local da manjedoura, a fim de verem o menino. Quando partiram, os pastores louvaram a Deus e divulgaram as boas novas da salvação. Os dias depois de seu nascimento, Jesus foi circuncidado e dedicado a Deus no templo, onde Simeão e Ana confirmaram a identidade dele como Salvador e prometido Messias. Então a narrativa focaliza Jesus com a idade de 12 anos, discutindo teologia com os doutores da lei do tempo. 18 anos mais tarde, Jesus saiu para o deserto a fim de ser batizado por João Batista, antes de iniciar o seu ministério público. Segue-se a genealogia de Jesus por parte de José. A lista contém os nomes de Davi e Abraão, vai até Adão, para enfatizar Jesus como filho do homem. Depois da tentação, Jesus retornou a Galiléia para pregar e ensinar e curar. Jesus, no decorrer do seu ministério, operou muitos milagres. O apóstolo João escreve no livro de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, que Jesus operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não foram escritos. O texto em que acabamos de ler vai falar sobre alguns destes milagres que Jesus operou em seu ministério. A Bíblia nos diz, meus irmãos, depois de Jesus ter apaziguado a tempestade, Jesus agora, ele navega e vai para a terra dos Gadarenos. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus, ele expulsa uma legião de demônios de um homem. Os demônios imploraram para que eles pudessem entrar em uma manada de porcos.
Jesus os permitiu. Só que a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus ele é expulso daquela cidade. Jesus, agora, depois de ele ser expulso daquela cidade, Jesus entra no barco e volta pelo caminho onde ele vinha. Só que no versículo de número 40, a Bíblia diz que aconteceu quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Repara que Jesus ele é expulso de um lugar, mas logo após, do outro lado havia uma multidão que estava o esperando. Aqui Jesus ele nos ensina uma lição muito importante. A lição que Jesus nos ensina é: não insista em ficar em ambientes onde você não é aceito e se tolerado. Muitas das vezes o ser humano tem esse péssimo costume de querer insistir em ficar em lugares onde ele não é aceito e se tolerado. Se tem uma coisa ruim na vida de uma pessoa, é ela estar em um lugar onde as pessoas elas não gostam da pessoa, onde as pessoas elas não aceitam a pessoa, mas se toleram. Jesus ele nos ensina algo muito importante. Você não deve brigar, você não deve discutir, você também não deve insistir. Simplesmente se retire. Só que o que eu acho interessante, muitas das vezes, você não é aceito, não é nem pela sua pessoa, mas sim pelo que você carrega dentro de você. Agora você vai entender porque muitas das vezes você está no meio dos seus familiares e você não é aceito. Agora você vai entender porque muitas das vezes você está no seu serviço e você não é aceito. Agora você vai entender porque muitas das vezes você está na escola, você chega naquela roda de amigos, você não é aceito. Não é nem pela sua pessoa, mas é aquilo que você carrega dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! Só que o que eu acho interessante, meus irmãos, é que Lucas, ele vai nos dar informações que os outros evangelhos, eles não nos dão. A primeira informação que Lucas, ele nos dá, é que a menina, ela era filha única. A lei natural da vida é os filhos enterrarem os pais. Eu imagino o desespero que Jairo estava, porque ele era pai de uma única filha. A Bíblia nos diz que a sua filha, ela estava morrendo. A luz da vida daqueles homens era a sua filha. A Bíblia nos dá, meus irmãos, uma segunda informação. A menina, ela tinha quase 12 anos. A idade de 12 anos, para os judeus, quando a menina chega, é considerada a maioridade. A menina estava prestes a entrar na sua vida adulta. A terceira informação que ele nos dá é que Jairo ele era chefe da sinagoga. Jairo ele era um homem onde Jairo ele tinha uma posição alta perante a sociedade. Jairo ele era responsável por administrar a sinagoga. Só que o que eu acho interessante, meus irmãos, é que Jairo ele se prostra aos pés de Jesus para o adorar. Aqui Jairo ele não olha para a sua posição. Aleluia! Aqui Jairo ele não olha para o nome que ele tinha perante a sociedade. Jairo sabia do tamanho da sua dificuldade, da sua necessidade que ele enfrentava. Jairo ele poderia olhar para os
aos demais da sinagoga. Jairo poderia ser um cara orgulhoso, mas Jairo sabia o tamanho da sua necessidade. E Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus. Glória a Deus. Eu fico imaginando Jairo olhando aquela multidão. Só que Jairo, ele não se preocupou que as pessoas iriam pensar ao seu respeito. Tem pessoas, meus irmãos, que deixam de desfrutar da bênção, do milagre que Deus tem para a sua vida, porque elas é bloqueada por aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. Quem sabe o tamanho da sua necessidade é você e Deus. Eu posso falar para vocês, meus irmãos, porque o meu maior bloqueio para adorar a Deus, pastor, era ligar porque as pessoas pensam. Eu vim aqui para a juventude louvar o Senhor. Eu vi as pessoas chorando. Eu vi as pessoas pulando. Eu vi as pessoas fechando o olho, olhando para o céu. E eu trancado, me retraindo, com medo do que as pessoas iriam pensar. E isso estava impedindo da minha adoração. Jairo, ele não se importou com o que as pessoas iriam pensar ao seu respeito. Jairo, ele vai até os pés de Jesus. Aleluia! Jairo, ele se humilha. Jairo adora ao Senhor Jesus. Só que o texto vai continuar nos dizendo, meus irmãos, que quando Jairo chega até Jesus, Jairo faz um pedido a Jesus. Jairo pede para que Jesus vá até a sua casa. Ali ele tinha uma filha que estava quase morrendo. Jairo simplesmente não queria um milagre. Jairo queria levar Jesus para casa. E aqui nós podemos ver que existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas que buscam a Jesus por uma cura rápida, e tem pessoas que buscam a Jesus atrás do milagre. Existem pessoas que buscam a Jesus querendo levar Jesus para casa. Que tipo de pessoa você tem sido? Você está aqui, será que é atrás da bênção? Ou será que você está preocupado em levar o abençoador para a sua casa? Aleluia! Jairo não queria simplesmente a cura. Se fosse assim, ele poderia falar: Senhor, basta uma palavra sua, a minha filha é curada lá. Não, Senhor, eu quero levar o Senhor para minha casa. E Jesus está indo agora a caminho. A Bíblia fala, meus irmãos, que a multidão ela aperta e oprime Jesus. Só que a Bíblia ela vai falar sobre uma mulher, e eu queria refletir com os irmãos na vida dessa mulher. A Bíblia ela não relata o nome, ela não fala o nome dessa mulher. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que essa mulher ela sofria 12 anos com um fluxo de sangue, com uma hemorragia. Segundo a lei, meus irmãos, essa mulher ela era considerada uma mulher imunda perante a sociedade. Essa mulher ela não poderia se relacionar com as demais pessoas. Mas a Bíblia nos diz que essa mulher ela tinha esse fluxo de sangue. Havia 12 anos. E essa mulher ela gastou tudo o que ela tinha, todos os seus haveres com os médicos. Mas Lucas ele fala que ela por nenhum pudera ser curada. Ou seja, era uma doença, meus irmãos, que não tinha cura.
Só que depois que os seus recursos humanos acabaram, ela vai buscar Jesus. E aqui, meus irmãos, a gente pode aprender uma lição, porque eu e você não somos diferentes. Muitas das vezes a gente tenta de todas as maneiras, do nosso jeito. Quando nossos recursos humanos acabam, aí a gente vai procurar Jesus. Nós deixamos para usar a nossa fé por último. A gente insiste nos nossos recursos, tenta do seu jeito, tenta do seu jeito. E quando não dá certo, aí você procura Jesus. Só que a ordem era para ser diferente. A Bíblia nos diz para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia! Sabe qual que é o mal de muitas pessoas? É confiar demais nos seus recursos, sendo que até o que você tem foi Deus que te deu. Glória a Deus! Se você tem um teto hoje para morar, foi Deus que te deu. Glória a Deus! Se você tem um emprego hoje, foi Deus que te deu. Glória a Deus! Se você tem uma família hoje, foi Deus que te deu. Glória a Deus! Se você tem saúde hoje, foi Deus que te deu. Glória a E Deus! muitas das vezes, meus irmãos, a gente deposita a nossa confiança nos nossos recursos. Só que aí, meus irmãos, o teu recurso acaba. O teu recurso acaba. Aí quando não tiver mais jeito, quando a única solução que te resta for Jesus, aí você usa a fé que Ele te deu. Esse era o mal daquela mulher. A Bíblia nos diz que ela padeceu muito, ela ia de mal a pior, e é dessa forma que acontece comigo e com você. Quando a gente deposita a nossa confiança nos nossos recursos, a gente só piora, e a gente insiste, está piorando e está insistindo. Só que qual que é mais fácil? Você confiar nos seus recursos ou você depositar a sua confiança em Deus? Exercer a fé que Ele te deu. Só que eu acho lindo, meus irmãos, porque aquela mulher, ela não poderia ter o convívio social das pessoas, mas aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Glória a Deus! E isso daqui eu achei lindo. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. A chama reacende dentro dela. A esperança reacende dentro dela. Só que tem muitas pessoas que param por aqui. Já ouviu falar de Jesus? Sabe dos milagres de Jesus? Sabe do poder de Jesus? Tem um desejo no seu coração, mas falta uma coisa: a ação. Aleluia! Tiago nos diz que, Glória a Deus! assim como o corpo sem alma está morto, a fé sem obra ela é morta. Aleluia! Glória a Deus! Muitas das vezes você também tem o desejo no seu coração. Muitas das vezes você também tem a esperança, mas a iniciativa, mas a ação é o que te bloqueia. Então aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, desceu para o seu coração, reacendeu a sua esperança. Ela fala: agora eu vou pular um plano, eu preciso ir até Ele. Eu preciso ir até Ele. Só que aquela mulher, ela mentaliza: eu não preciso ser visto por Ele, por isso eu não vou de frente com Ele. Eu vou chegar por trás, Ele não precisa me ver. Se eu tocar nele, segundo a lei, Ele também seria imundo. E aqui, meus irmãos, também nós podemos observar
se aquela mulher, ela ouvisse o medo dela, se ela pensasse que se ela tocasse nele, Jesus seria imundo, ela não teria ido, ela teria se afastado, mas ela não permitiu o medo impedir que ela se aproximasse de Jesus. Glória a Deus. Muitas das vezes nós somos tão retraídos, a gente não quer compartilhar nossa dor com ninguém, quer resolver sozinho, e muitas das vezes nós não queremos desabafar com Deus, muitas das vezes nós não queremos se aproximar de Deus. É como se a gente pensasse: eu não vou levar problema da minha vida para Ele, não, Ele tem muita coisa para fazer. Está errado pensar dessa maneira, que a gente deve depositar tudo no altar, toda a nossa confiança. E aquela mulher então ela mentaliza: eu só preciso tocar nas vestimentas dele. Então ela vai e começa a falar: eu só preciso tocar na vestimenta dele. Glória a Deus. Essa mulher ela chega por trás, ela toca na vestimenta. Aleluia. O fluxo de sangue ali estancou. Só que ela não vai embora, ela se esconde. Jesus para e Jesus pergunta: quem é que me tocou? Quem é que me tocou? Se eu e você, no meio daquela multidão, a gente teria a mesma atitude que Pedro: Senhor, o tanto de gente que está ao seu redor, é um esbarrando no outro, e o Senhor pergunta: quem é que te tocou? É uma pergunta meio sem lógica, mas Jesus fala: não, foi um toque diferente. Aleluia. Por que foi um toque diferente? Porque eu conheci que de mim saiu virtude. Glória a Deus. Jesus não pergunta porque ele não sabia quem era que tinha tocado nele. Jesus já sabia quem era que tinha tocado nele. Mas Jesus olha para a multidão e pergunta: quem é que me tocou? Quando aquela mulher, ela sabendo que ela não poderia mais se esconder, então ela também se prostra aos pés de Jesus, e ela expõe a Jesus o porquê que ela havia o tocado. Jesus olha para a mulher, Jesus fala: tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia continua nos dizendo, meus irmãos, que no momento em que Jesus está falando, chega um homem da casa de Jairo. Este homem chega, olha para Jairo e fala: ó, a tua filha morreu, acabou, não tem mais jeito. Aí, além de ele trazer a notícia ruim, ele olha para Jairo e fala assim: ó, por que você enfadas o mestre? Por que você está aí ainda, querendo enfraquecer a fé de Jairo? Só que, meus irmãos, o que eu acho interessante é que Jairo ele não expressa os seus sentimentos depois de ele receber essa notícia. Mas Jesus, conhecendo eu e você, ele olha para Jairo e fala: não temas, crê somente. Aleluia. E será salvo. Glória a Deus. Não temas, Aleluia. crê somente Glória a e Deus. será salvo. Aleluia. Parece que eu olho para Jairo e Jairo falando: como é que ele sabe que eu estou sentindo medo? Como é que ele sabe que a minha fé enfraqueceu? Porque ele me conhece, ele te conhece. Aleluia. Às vezes você também tem a dificuldade de falar,
você e fala: não temas, crê somente e será salvo. Se a gente for observar esse cenário, meus irmãos, Jesus ele está indo até a casa de Jairo. A sua filha quase morrendo. Era uma emergência. Aí Jesus para realizar um milagre para outra pessoa. Só que Jairo ele teve paciência. Jairo ele teve paciência e Jairo não teve inveja. Porque uma coisa, meus irmãos, é você precisar de um milagre e você presenciar outra pessoa vivendo um milagre na sua frente. E é uma coisa que eu e você não tem, se chama paciência. Você não precisa ter inveja, não. O seu tempo também vai chegar. A tua hora também vai chegar. O teu milagre também vai vir. Não pense que Deus está atrasado, não. Não pense que Jesus chegou tarde demais. A tua bênção também já está preparada. Aleluia! Só que, meus irmãos, já tinha duas opções: ouvir Jesus ou continuar ouvindo aquele que trouxe a notícia má para a sua vida. Só que Jairo ele ouve Jesus. E Jairo está indo agora. Chegando lá, meus irmãos, eu acho interessante que Jesus chegando lá havia mulheres chorando. Só que não era um choro verdadeiro, porque aquelas mulheres elas eram contratadas. Era o costume da época. Jesus chegando lá, Jesus fala: por que vocês choram? A menina não está morta, não, ela está dormindo. E elas riem de Jesus. Jesus chega lá também. Jesus fala: ó, da porta para dentro é eu, o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Jesus estava cercado de uma multidão. Só que chegando lá, Jesus limita o acesso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o segredo nunca foi a quantidade de pessoas que você tem ao seu redor, e sim a qualidade delas. É melhor você não andar com muitas pessoas, mas ser pessoas qualificadas, do que você estar rodeado de uma multidão. Aleluia! Que não tem nada para te oferecer, nada para agregar na sua vida. Jesus chega lá, meus irmãos. Quando Jesus chega, a Bíblia nos diz que Jesus entra no quarto, pega na mão da menina, levanta a menina, e Jesus pede para que eles deem comida à menina. Aqui, meus irmãos, nós podemos observar que a parte mais difícil Jesus já fez. Qual foi? Colocar o projeto de Jairo em pé, realizar um milagre. E o restante? Agora é com você, Jairo. A parte mais difícil Jesus já fez na sua vida, que é colocar o projeto em pé. E o restante? Agora é com você. O mal, muitas das vezes, é a gente, meus irmãos, não querer fazer a nossa parte.
só esperar em Deus, esperar em Deus, esperar em Deus. E nós não queremos fazer a nossa parte. Eu estava meditando nessa palavra e o Espírito Santo tinha falado muito forte no meu coração ali no salão. Parece que era uma coisa, quando eu ia meditar, chegava cliente. Eu ia meditar, chegava cliente. Até que eu fechei a porta e estava meditando na palavra de Deus. Então guarde essa palavra no seu coração. Aleluia. Não deixe para usar a sua fé quando os teus recursos acabarem,